Glória a Deus. Bom, vamos lá. Vamos para a mensagem que eu vou ministrar. Daqui a pouquinho o apóstolo Ari Caetano vai estar ministrando. Eu vou ministrar uma mensagem e o tema dessa mensagem é a maior e mais poderosa estratégia para o seu crescimento. A maior e mais poderosa estratégia para o seu crescimento. Quantos querem crescer aqui? Digam aleluia. Eu vou falar sobre isso, tá? Eu estou com a voz um pouquinho, peguei um resfriado, todo um antibiótico há 3 dias, para tentar melhorar a garganta, mas acredito que Deus vai me dar graça aqui até o final dessa palavra, para a gente conseguir dar o recado aqui. Você vai, à medida que está recebendo, também intercedendo por mim, tudo bem? Aleluia. Então tá, se a minha garganta falhar em alguma coisa, você já sabe por quê, e aí você intensifica a oração. Nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Se tiver aí o texto aí para lançar aí, eu quero ler Lucas 11, 1. Olha só o que diz a palavra de Deus. Estava Jesus em certo lugar orando. O que Jesus estava fazendo? Ele estava orando. E quando ele acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou para os seus discípulos. Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou para os seus discípulos. Vamos fazer uma oração junto agora. Feche seus olhos, coloque a mão no coração. Pai, nós entregamos esse momento nas suas mãos, é o momento da sua palavra, e o assunto que nós vamos compartilhar, Senhor, é um assunto que é muito importante para o Senhor. É um assunto em que o Senhor sempre deixou como exemplo para os seus discípulos. É um assunto que o Senhor sabe, eu procuro viver com excelência todos os dias da minha vida. É um assunto que eu procuro crescer também. Por isso que o Senhor nos ajude a compartilhar a sua palavra e a sermos abençoados por ela, somente pela tua palavra, que o teu nome seja glorificado. Oramos como igreja no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Bom, querido, como nós colocamos que o tema é a maior de todas as estratégias para o crescimento, já dá para você não ter dúvida de que a maior e mais poderosa estratégia para o crescimento é oração. Agora, se é uma coisa tão simples assim, irmão, pensa comigo aqui. Poxa, orar eu entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus. Eu trancar na igreja, falar com Deus. Se é algo tão simples, por quê que as pessoas não oram? Ou por que que quando oram, esse tempo de oração é durante um período, e quando viu que não aconteceu nada, para de orar? Por que, se o segredo é a oração, e algumas pessoas vão falar assim: pastor, eu oro, você está falando isso, eu oro, mas não tem crescimento, a célula não multiplica, a igreja não cresce. Pastor, como é que é esse negócio aí? Vamos conversar sobre isso. Bom, se você olhar a trajetória de Jesus com seus discípulos, é bem maravilhosa. Caminhar ao lado de Jesus é maravilhoso. Imagino todas as experiências que os discípulos tiveram ali ao lado de Jesus. Os discípulos viram Jesus curar cego, mas quando Jesus curou o cego, eles não falaram, quando Jesus acabou de curar o cego: Senhor, me ensina como é que faz para poder curar essas pessoas que não enxergam. Eles viram Jesus curar surdo, mudo, mas quando Jesus acabou de curar, eles falam: Jesus, vem cá, me ensina como é que faz isso aí. Não falaram. Eles viram Jesus expulsar demônio, castas de demônio, e aquilo era algo poderoso demais.
Eles, quando viram Jesus fazer isso, eles não chamaram Jesus num canto e falaram assim: Jesus, como é que o Senhor expulsa esses demônios todos? Eles viram Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Um milagre poderoso da multiplicação, da prosperidade. Eles poderiam falar: meu Deus, multiplicar comida, dá para vender esse negócio. Multiplicar pão, isso vai dar muito dinheiro para o projeto da igreja, isso vai ser poderoso. Mas quando Jesus acabou de multiplicar, eles não chamaram Jesus e falaram: Jesus, me ensina como é que faz esse negócio aí. Eles não falaram. Mas quando eles viram Jesus, que estava orando, eles olharam Jesus orando, e eu imagino que eles pensaram: tá aí, a maior estratégia para Jesus curar cego, a maior estratégia para Jesus curar surdo, a maior estratégia para Jesus expulsar demônio, a maior estratégia para Jesus multiplicar pão e peixe, é fazer isso aí. Aí quando Jesus está acabando de orar, eles chamam Jesus num canto e falam assim: Jesus, por favor, nos ensina a fazer isso que o Senhor estava fazendo. Por favor, nos ensina a orar. Irmãos, não é novidade para ninguém que eu sou muito estrategista, eu sou um líder que amo estratégias. Eu estou toda hora criando estratégia, mas eu sei que essas estratégias, elas não valem nada se não forem geradas debaixo de oração. É por isso que a oração, ela é a maior de todas as estratégias, e eu vou dizer por quê, e nisso que eu estiver respondendo, por quê, você vai entender como. Eu vou dizer porquê, você vai entender o como, porque é talvez no porquê e no como que vai responder você em algumas áreas que você fala: eu oro e as coisas não acontecem. Então fique atento a isso. Por que que a oração, ela é a maior de todas as estratégias? Número 1, porque a oração, ela abre porta para um entendimento de coisas novas que Deus quer fazer. A oração, ela abre as portas para o entendimento de Deus, de coisas novas que Deus quer realizar. Jeremias, aquele texto bem conhecido nosso, Jeremias 33:3 diz: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame, porque eu vou te responder coisas grandes, coisas firmes, que você não sabe ainda. Isso vem quando nós estamos num período de oração. É exatamente por isso que eu estou toda hora aplicando uma estratégia, compartilhando com igrejas no Brasil e fora do Brasil estratégias. E aí eu venho com uma estratégia que eu trago para a minha equipe de líderes nova, que eu falo assim: ó, isso aqui é algo poderoso para nós aplicarmos. Mas aonde que surgiu essa estratégia? É aí que é o segredo. Não é uma estratégia que veio de nada, é uma estratégia que veio de um período de oração. Eu recebo as estratégias que eu compartilho com igrejas no Brasil, de vídeos que eu coloco no YouTube, de ensinamentos que eu compartilho com a minha equipe de líderes. Eu recebo essas estratégias no meu tempo de clamor e de oração a Deus. É ali que surgem as estratégias. É nesse tempo. Se eu não parar para orar, irmão, eu não recebo nada. Se eu não tiver parado para clamar, eu não consigo ter a mente disponível para estratégia nova, para coisa fresca que Deus quer fazer, para o tempo específico que nós estamos vivendo, para a realidade que muda constantemente. As coisas hoje estão mudando muito rápido, e se eu não ficar atento ao que Deus está querendo fazer no meio dessa mudança doida na sociedade, essa mudança louca na tecnologia, essa mudança louca na maneira das pessoas pensarem, delas agirem, nós precisamos estar recebendo de Deus estratégia constantemente, recebendo de Deus estratégias diariamente. Você está entendendo isso? E isso surge no meu tempo com oração.
Todos os dias, o meu tempo de oração é pela manhã. Eu tiro a manhã para estar diante de Deus. E o único dia que eu não paro amanhã para estar orando diante de Deus, do jeito que eu gosto, que é ficar um bom tempo, é quando eu estou viajando. Agora, se eu não estou viajando, o meu tempo é muito sério diante de Deus. É nesse momento que surgem as estratégias. Eu estou lá no meu tempo com Deus, eu tenho um período que eu estou louvando, coloco um fonezinho que eu tenho que bloqueia o som externo, e aí eu estou cantando uma adoração, e naquela adoração surge, é impressionante. Você fala, como é que surge isso? Pastor, eu não sei. Surge uma luzinha assim, Deus fala assim, pá, essa estratégia. Eu vou lá, cara, isso. E aí eu acabo aquele período de oração, vou ler a Bíblia, e aí eu tenho dado um desafio para todo líder que eu tenho passado. Irmão, você tem que ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano, no mínimo uma vez no ano. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Eu estou lendo a Bíblia e de repente eu li um versículo que não estava falando nada sobre a estratégia que veio, mas eu acredito que só por eu estar em contato com a palavra de Deus, aí veio uma coisa assim, pá, resolve essa situação assim, oh meu Deus, obrigado por essa estratégia. Eu vou lá e eu escrevo. E aí eu paro para poder orar. Depois de um tempo de adoração, de um tempo de leitura da Bíblia, eu vou orar. E começo a orar pela minha família, começo a orar pelos irmãos na igreja, começo a orar pelas pessoas que estão em dificuldade, começo a orar pelos líderes, começo a orar por várias coisas que Deus tem me dado como projeto. E aí eu estou orando, no meio dessa oração por algo específico, acende aquela luzinha, plim, aplica essa estratégia. Falou, oh Deus, muito obrigado. E aí eu paro de orar, vou lá e eu anoto a estratégia. Agora, se eu não tiver esse momento com Deus, eu não vou receber a estratégia. Interessante que esse momento com Deus me dá estratégia específica para cada área. E se tem uma coisa que nós lideramos, precisamos, é de estratégia para cada área. Por quê? Você está liderando, você precisa lidar com pessoas. Você precisa estar estabelecendo projetos. Você precisa estar formando equipes. Você precisa estar tomando decisões. E se você não montar uma estratégia para tudo isso que você precisa fazer, você acaba fazendo besteira, burrada. Bota a mão na sua cabeça assim e fala, ai, ai, ai. Então eu preciso de estratégia para poder falar com alguns irmãos que são meio complicados, meio difíceis na igreja. Você conhece gente complicada, difícil na igreja? Fala, coça a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. É gente que você tem que ir pisando em ovos para poder falar. Então você não pode pegar e falar com aquilo que você normalmente falaria com o outro no papum. Você tem que ficar em casa orando e falar assim, Deus, qual é a estratégia para eu falar com aquele irmão? É uma coisa simples, que eu poderia falar papum, mas eu não posso falar papum, porque senão... Aí eu falo, Deus, me dá uma estratégia para falar com esse indivíduo, Senhor. E aí Deus dá estratégia. Eu preciso de estratégia para tudo. E essas estratégias, elas surgem no meu momento com Deus. Eu tive uma vez algumas pessoas, aliás, isso está ficando agora comum. Inclusive meu filho veio falar de um vídeo que colocaram aí na internet. Aí, eu falei assim, cara, que legal, os caras estão fazendo propaganda para mim de graça, aleluia. Eu lembrei do pastor Jarbas. Falando, porque fui pastor com estratégia. Irmão querido, as pessoas não sabem onde surgem as estratégias e falam besteira. É gente religiosa, com mente fechada. E pode ter certeza absoluta que gente que fala mal disso, não sabe de onde surge a estratégia, talvez não tira nem metade do tempo com Deus que eu tiro. Gente com a mente fechada e religiosa. Agora eu separei algumas coisas aqui na Bíblia, para poder você ver como é que a oração e a estratégia ela está muito ligada. Olha só aqui, se a galera do telão ficar atenta e for rápido, vai me ajudar demais. Gênesis capítulo 32, versículo de 9 a 13. Gênesis 32, de 9 a 13. Olha só o que diz o texto. Disse mais Jacó está orando para Deus, e disse, Deus do meu pai, Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna a tua terra para a tua parentela e te farei bem. Menor sou eu do que todas as beneficências e de que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Porque com o meu cajado eu passei esse Jordão e agora eu me tornei em 2 bandos. Livra-me, Senhor, eu te peço, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque
eu o temo, porventura não venha ele e me fira, e a mãe também como os filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem, e farei bem a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Versículo 13. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para levar para o seu irmão Esaú. Diga comigo, estratégia. O que é que Jacó está orando? Deus, eu vou encontrar meu irmão, esse cara vai me matar. Ele está com raiva de mim, Senhor, mas o Senhor tem misericórdia, Senhor. O Senhor prometeu, Senhor. Senhor, o que eu faço? Aí quando ele acaba de orar, acende aquela luzinha que eu falei que acende, plim, leva presente para o seu irmão Jacó. Aí Jacó fala, tá bom, Senhor, vou levar a estratégia. E Jacó aplica a estratégia e leva presente para Esaú. E Esaú não mata ele, e resolve tudo, e fica tudo bem o negócio. Diga aleluia. Olha outro texto aqui interessante. Neemias capítulo 4, versículo 8 e 9. Neemias capítulo 4, versículo 8 e 9. E ligaram entre si todos para virem a guerrear contra Jerusalém e para desviarem eles do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e colocamos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Quando os inimigos estavam querendo parar a reconstrução de Jerusalém com Neemias, e estavam armando cilada, diz que Neemias parou para orar, e logo que ele orou, acendeu a luzinha, que eu estou falando assim, plim, Neemias coloca a guarda para vigiar de dia, e coloca a guarda para vigiar de noite, aleluia, diga comigo, estratégia. Surgiu a estratégia. Olha aqui outro texto, Josué capítulo 5, versículo 13 em diante. E sucedeu que estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que pôs-se diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse, és tu um dos nossos ou é o dos nossos inimigos? Isso foi uma manifestação de um anjo representando o Senhor, que se chama de uma teofania. E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto e adorou. Quando Josué viu aquilo, ele começou a orar. E aí quando ele começou a adorar, disse-lhe, que diz meu senhor para o teu servo aqui? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E fez Josué assim. Naquele lugar que Josué descalçou, teve um encontro com o Senhor, e ele ficou ali adorando e orando. Se você olhar o capítulo 6, é quando Josué aplica a estratégia de rodear as muralhas de Jerusalém 7 dias, no último dia das 7 voltas, e na última volta todo mundo abrir a boca e gritar para que a muralha caia ao chão. O que é que acontece aqui? Quando Josué está orando no encontro com o Senhor, acende uma luzinha, plim, e Deus dá para ele uma... Fala para o seu vizinho que está tudo do seu lado, você precisa orar mais, para Deus te dar mais estratégia. Aleluia, aleluia. Você está vendo, irmão? Outro texto, 1 Coríntios 9, de 19 a 22. Diz aqui, porque, olha Paulo dizendo, porque, não, deixa eu fazer só uma pergunta antes de ler o texto. Quantos aqui concordam comigo que Paulo, ele era um cara sério de oração? Por diversas vezes ele fala da vida dele de oração. Paulo era um cara de muita oração. Agora esse cara de muita oração, olha o que ele fala, que ele aplica, que ele faz na sua caminhada, na sua jornada ministerial. 1 Coríntios 9, de 19 em diante, diz, porque sendo eu livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeus para ganhar judeus, para ganhar os outros judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivessem também debaixo da lei, para ganhar o que estão debaixo da lei, para o que estão sem lei, como se estivessem sem lei, estando eles sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Fiz como fraco
para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Diga comigo estratégia. Eu vou repetir esse final aqui. Eu fiz de tudo para todos, para por todos os meios chegar a ganhar alguns. Pergunta: a igreja não deve criar estratégia? O homem de Deus não deve receber estratégia de Deus e aplicar para poder ganhar os perdidos? Sim ou não? E o segredo para você receber essas estratégias é ter uma vida de oração. Porque a oração, pastor, é a maior de todas as estratégias. Primeiro é porque abre a minha mente. Segundo, eu mostrei aqui para essas várias situações. Segundo, a oração é a minha maior e mais poderosa estratégia, porque a oração, ela me conduz à verdadeira ação. A oração é o que me conduz a uma jornada de fé. Oração sempre leva as pessoas que oram de maneira quebrantada e não religiosa à ação. Por que tem gente que ora e essa pessoa ela não consegue realizar nada e não consegue crescer nada? Porque a oração já se transformou em reza. A oração, que é a oração, ela te leva a levantar e fazer alguma coisa pela fé. Homens que oram agem pela fé. Homens que oram se levantam e tomam atitude. Homens que oram dão o passo para andar sobre as águas. Homens que oram levantam para realizar aquilo que parece impossível aos olhos humanos de acreditar. Homens que oram levantam e faz o impossível acontecer. Aleluia! Aleluia! Se é para aplaudir Jesus, faz mais forte isso. Alguém disse em algum lugar que nós devemos agir como se tudo dependesse de nós e orar como se tudo dependesse de Deus. Ore como se tudo dependesse de Deus e tome atitude e venha agir como se tudo dependesse de você. Tiago capítulo 5, versículo de número 16, na sua parte B diz: a oração de um justo, ela pode muito. Irmão, você não imagina o que acontece comigo quando eu saio do meu lugar de oração. Eu saio do lugar de oração igual um leão. Eu saio acreditando de que o impossível ele vai acontecer e não vai demorar. E isso acontece comigo dia após dia isso se renova. E eu levanto, pode ser luta que for, mas depois da oração eu levanto e eu digo: eu vou levantar para agir, aleluia. Porque a oração pode muito. A oração não faz pouco, a oração faz muito. E porque a oração faz muito, eu acredito que ela faz muito, eu preciso levantar. Eu preciso colocar o meu corpo à disposição de Deus para esse agir. A minha mente à disposição de Deus para esse agir. O meu fôlego de vida à disposição de Deus para esse agir se manifestar aqui nessa terra. A oração, ela é a maior de todas as minhas estratégias, porque ela me faz agir. A oração, ela é a maior de todas as estratégias, porque ela me leva à ação, e é a ação que vem acompanhada da oração que gera o crescimento. Existem muitas pessoas que falam assim: eu oro, mas as coisas não acontecem. É porque você ora, mas você não age. Bate aí no ombro do vizinho que está do seu lado e fala: você precisa se levantar e agir. Fala, faz o que era para ter feito. É mais fácil uma pessoa que ela não quer agir, que tem preguiça de agir, ela dizer que alguma coisa não funciona, do que ela falar: eu preciso tomar vergonha na cara e levantar para fazer o que precisa ser feito. Gente, se tem uma coisa que
Eu acredito muito no crescimento, por isso que o nome dessa igreja é Unção do Crescimento, aleluia. Mas eu sei que o crescimento, ele é um conjunto de coisas, aonde envolve a oração, aonde envolve a ação e aonde envolve o milagre de Deus. Ontem fomos tremendamente abençoados pelo Valano, dizendo que o segredo é o milagre, e é. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus... Então quem é que deu o crescimento? Quem é que dá o crescimento? Isso aí, mas escute uma coisa. Deus, segundo 1 Coríntios 3,6, só dá o crescimento depois que Paulo planta e depois que Apolo rega. Tem gente que quer que Deus dê o crescimento, mas ele não planta e ele não rega. Deus dá o crescimento, mas eu preciso fazer aquilo que Ele acredita que eu sou capaz de fazer. E tudo aquilo que Deus acredita que você é capaz de fazer, que eu sou capaz de fazer, Ele já colocou as habilidades necessárias, já colocou a força necessária, a capacidade necessária. Você só precisa decidir: eu vou levantar e vou fazer. Oh, irmãos, grandes homens de Deus, eles oraram, mas Deus falou: é hora de fazer. Moisés, ele está diante do Mar Vermelho, e ele já tinha orado muito para poder sair do Egito. Quantas vezes que Moisés orou a Deus? Oh Deus, quantas vezes, para conversar com o faraó, quantas estratégias que ele foi recebendo de Deus. Olha só, Moisés, quando chega no dia da libertação, ele está diante do mar, ele vai orar a Deus de novo. Fala assim: Deus, e agora o que eu faço? O que é que Deus fala com Josué? Dá uma bronca nele: para de clamar a mim. Por que clama a mim? Manda o povo marchar, cara, vai agir. Talvez você está orando há muito tempo por algo que Deus já respondeu para você. Levanta e vai agir. Levanta e vai botar a mão naquela papelada. Levanta e vai lá para poder comprar aquele negócio. Levanta e vai lá colocar a mão naquele projeto que está engavetado há anos. Levanta e reúne a equipe para tomar a decisão que já era para ter sido tomado há 3 anos atrás. Porque clama a mim? Levanta e vai fazer o que é para ser feito. Aleluia! Faz um carinho no vizinho que está do seu lado e fala bem assim: que bom que você agora está entendendo. Fala para ele: que bom. Neemias orou. E quando ele orou, porque Jerusalém estava destruído, chegou a notícia para ele, estava tudo arrasado. Diz que ele ficou 3 dias orando, chorando e jejuando. Mas ele acabou aqueles dias de oração, de choro e de jejum, e ele se levantou. E ele foi lá no rei pedir autorização e cartas. E ele saiu para poder ir visitar Jerusalém, fazer um relatório de como estava. Ele ficou 3 dias orando, jejuando e chorando. Mas aqueles dias acabaram, ele se levantou e ele foi fazer o que tinha que ser feito. Você está orando, você está jejuando e está chorando já há muito tempo. Chegou a hora de você se levantar e resolver o que precisa ser resolvido. A oração verdadeira te leva à ação. Se você está orando e você não está agindo, a sua oração, ela virou uma reza. Ela virou uma reza. Eu estou dando a resposta para alguém aqui. Porque a oração verdadeira, ela faz você levantar e agir. Mesmo que essa atitude, ela vá na contramão daquilo que é possível. A oração faz isso. Josué orou para que a terra parasse quando ele estava lutando com os inimigos. E aí o dia estava escurecendo. Ele falou: no escuro não tem como lutar contra esse cara, não conheço o terreno deles. E ele ora: Deus, por favor, Deus, segura o sol, segura a lua. E quando ele fala segura o sol, segura a lua, ele vai lá e fala que segura aí um pouquinho que eu vou arrebentar esses caras aqui. Pá, 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 pá.
Você precisa orar, mas você precisa arrebentar com o inimigo que está se levantando contra você, ir para dentro dele e falar: eu vou derrubar todos os adversários que se levantarem em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou para a batalha, você está entendendo? Os discípulos, eles oraram, estavam reunidos em um lugar e oraram. E quando eles acabaram de orar, eles saíram para pregar o evangelho com toda a ousadia, poder e autoridade. Tem gente que está orando muito dentro de casa e na igreja, mas não sai para pregar o evangelho a lugar nenhum, com nenhuma ousadia e com nenhuma autoridade. Que oração é essa? E aí a pessoa que faz uma oração em que não faz nada, que não gera ação, quer meter o pau e criticar quem tem oração e faz ação. Porque aí a pessoa diz: fica fazendo isso daí, método humano. E tem gente que está orando, não faz nem método humano, nem método espiritual, nem nada, não sai um milímetro do lugar. Mentalidade religiosa. Faz um carinho no ombro do seu vizinho e fala assim: ai, 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 que bom que você está aqui, aleluia. Por que a oração é a maior e a melhor de todas as estratégias? 3, porque a oração, ela ativa em nós a unção. Gente, nada é mais poderoso na vida de um líder que realiza, que conquista, do que a unção de Deus. E a unção, eu venho a adquirir a unção com a oração. A oração é uma das grandes chaves que ativa a unção, que ativa a manifestação da unção. E a unção, quando ela é ativada, coisas tremendas e poderosas acontecem. Uma delas é que a unção, ela ativada, ela despedaça qualquer jugo. Isaías capítulo 10, versículo de número 27 diz que a unção, ela despedaça o jugo. O que é o jugo? O jugo é algo que pesa. O jugo é algo que prende, que impede, que trava o crescimento. Tem gente que ora muito, mas porque é uma oração religiosa, não tem unção ativada. E porque não tem unção ativada, a sua vida está travada. O crescimento está travado. Então eu preciso avaliar a minha oração, para que possa ativar a unção, porque a unção, quando ela ativa, despedaça o jugo. E eu quero aqui liberar uma palavra para líderes que estão aqui, pastores e líderes, em nome de Jesus. A chave da unção está virada sobre a sua vida, e tudo aquilo que está prendendo você de avançar, já está por terra em nome de Jesus. Tudo que está impedindo você de crescer, já está por terra em nome de Jesus. A chave da unção, ela foi virada. Aleluia. Aplauda sim a Jesus, aplauda sim a Jesus. Agora, pastor, eu já tenho a unção ativada na minha vida. Eu já tenho, pastor. A unção está ativada na minha vida. Vamos avaliar algumas coisas. Uma delas é, se a unção está ativada, você é um cara de ação. Já falei. Se a unção está ativada, você está agindo, porque a unção é uma capacitação para a realização de coisas fora do normal. Então, se você está com a unção ativada, amigão, você está agindo, você está arrebentando, você está fazendo. Segundo, se a unção está ativada, você está caminhando, você está ao seu lado, no seu grupo de relacionamentos, você tem pessoas que também estão com a unção ativada. Se você está debaixo da unção, você caminha com gente de unção. Eliseu recebeu a unção de Elias. A unção de Eliseu
ela foi maior do que a de Elias. Os dois estavam com a unção ativada, mas olha a parceria que era estabelecida. Qual é a parceria que você estabeleceu sobre a sua caminhada hoje? Me diga quem é que você está andando, e eu digo claramente se você tem unção ou se você tem carne andando em você. É fácil saber se você tem unção ou não. É só olhar com quem você anda. É fácil saber se a unção está ativada na sua vida ou não. É ver o seu grupo de relacionamento. É fácil, porque homem de unção anda com homem de unção. Homem carnal anda com homem carnal. Homem de unção anda com homem de unção. Aleluia. Dá uma balançada no vizinho que está do seu lado e fala assim: trate de ser cheio da unção, senão não pago mais o seu almoço. Fala para ele. Fácil. Eu poderia falar várias, mas duas coisas que é fácil você observar numa pessoa de unção. Uma, a atitude que ela tem, se ela está realizando, fazendo, agindo. E duas, quem é que ela se relaciona? É fácil, não precisa você ir muito longe. A oração, ela é a maior de todas as estratégias. Por quê, pastor? Além dela ativar a unção, a oração, ela traz o renovo da unção. Isso aqui é importante, anota que é revelador. A oração, ela é importante para poder trazer renovo da unção, porque nós precisamos renovar a unção. E eu renovo a unção se eu estou constantemente com a minha vida em oração. Existem pessoas que já receberam unção um dia. Existem pessoas que foram ungidas pelo Senhor um dia. Só que elas estão com a unção velha. E porque estão com a unção velha, elas precisam de receber um renovo de unção. Me ajude, por favor. Faz um carinho no ombro do seu vizinho para ele refletir. E tenta sentir aí, unção velha ou unção nova. O que tem aqui? Coloca para mim aí no telão aí, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Então vieram homens de Judá, e ali ungiram quem? Ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Agora vamos pensar aqui. Eles ungiram Davi o quê? Mas Davi já não tinha sido ungido pelo profeta Samuel, rei? Isso é a segunda unção de Davi. Depois de 7 anos e meio aproximadamente, ele recebe uma nova unção. Ele recebe o renovo de uma unção. Porque a unção que Davi venceu batalhas anteriores não era a unção que ele iria precisar para vencer as batalhas como rei da casa de Judá. A unção que você recebeu há anos atrás foi para você vencer as batalhas de anos atrás. As batalhas de hoje você vai precisar de uma unção para hoje. Tem gente querendo vencer as batalhas de hoje com a unção de ontem. Não funciona. E aí a oração me faz ter o renovo da unção. Constantemente renovando a unção. Debaixo de oração que abre a mente. Debaixo de oração que me leva à ação. Debaixo de oração que me faz andar com pessoas de fé. Eu vou então renovando a unção. Para cada momento específico da minha jornada ministerial, para cada momento específico da minha jornada como servo de Deus, renovo de unção. Existem coisas, eu vou dar uma resposta para algumas pessoas que estão com lutas há anos no ministério.
Existem algumas coisas que você não conseguiu vencer na sua jornada, você não conseguiu vencer e superar ainda, porque você está tentando lutar contra essa batalha de hoje com a unção de ontem. E é por isso que você está tentando, não está conseguindo. É preciso do renovo da unção. Davi já tinha tido uma experiência semelhante. Quando ele vai lutar contra o Golias, ele avisa para Saul, vai conversar com Saul: olha, eu vou encarar o gigante lá, pode deixar que eu vou lutar contra ele, e eu vou derrubar aquele cara lá em nome do Senhor dos Exércitos. Vai ser em nome do Senhor que eu vou vencer ele. Já venci lá, protegendo as ovelhas do papai, e eu vou vencer ele em nome do Senhor. Aí o que Saul fala para Davi? Filho, tudo bem, você vai, mas deixa eu colocar essa armadura aqui em você. Aí Davi coloca a armadura. E quando Davi coloca a armadura, que começa a se mexer, ele fala: isso é velho demais. Essa armadura, ela deu vitórias para Saul antigamente. A armadura que deu vitórias para Saul antigamente não é a armadura que vai me dar vitória hoje para lutar contra esse Golias. Então ele tira a armadura e fala: muito obrigado, rei, pode deixar, que eu vou lutar contra o gigante, mas eu vou lutar com uma nova unção. A armadura de Saul representa a religiosidade. A religiosidade pesa a estrutura. A religiosidade impede o avanço da obra de Deus. A religiosidade, ela impede a criatividade de Deus de estabelecer-se sobre a mente das pessoas para elas realizarem coisas grandes, tremendas e extraordinárias. E eu preciso me livrar desse peso de religiosidade, que às vezes vem com um nome com uma coisa muito legal, mas na prática atrapalha o povo de Deus de vencer batalhas. É por isso que nós precisamos de uma unção nova, de uma unção fresca. Você está hoje passando uma fase no seu ministério onde você vai precisar disso, de uma unção fresca. Você está passando uma fase no seu ministério onde você vai precisar: Deus, renova a minha mente, me dá estratégia. Você está passando uma fase que, para que isso se manifeste, você vai precisar de fazer a sua vida de oração ela ser uma vida de oração verdadeira e não uma vida de oração religiosa. Nós precisamos de um novo tempo de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério e para a igreja. Quantos concordam, digam amém. Por favor, fique de pé.